bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de lógica de programação. Professora Thalia aqui com vocês, estou aqui na área para a gente aprender muitíssimo. Bora lá? Vamos retomar então a ideia do algoritmo? Na aula de hoje a gente vai falar desse bendito, desse famoso, criticado, às vezes amado algoritmo. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse conceito. Então, se a gente for pesquisar, o que é um algoritmo, então o Google nos diz que tem duas visões, principalmente as relações que a gente tem de algoritmo com a parte da matemática, com a parte da informática. Então, na matemática, uma sequência finita de regras, raciocínios, operações que permitem solucionar classes semelhantes de problemas. E aí daí, pensem que a informática ela acabou sendo uma ciência muito ligada com a história da matemática também, então a gente pegou alguns conceitos. Então, na informática acabou ficando justamente um conjunto de regras e procedimentos lógicos definidos para solucionar um problema em um número finito de etapas. Então, ali estamos caminhando juntos, esse é o algoritmo. Então, o que a gente pode dizer? Uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. E, geralmente, a gente utiliza o pensamento algorítmico de maneira intuitiva e faz parte do nosso cotidiano. Como a gente já comentou, que tem várias coisas da nossa vida que tem sempre ali o algoritmo no meio. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, Como ver, olhar assim, nossa, isso é um algoritmo? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, quando vamos trocar uma lâmpada, vocês já fizeram isso? Então, é uma tarefa corriqueira, você está lá, a lâmpada queimou. Tem que ir lá e trocar. Então, é necessário que a gente pense, e sigamos, querendo ou não, a gente às vezes nem para pensar, não é mesmo? Uma série de passos que a gente precisa para atingir o nosso objetivo. Então, por exemplo, primeiro, vamos lá, pega a escada, coloca a escada perto da lâmpada, embaixo da lâmpada. Depois, vai lá, busca uma lâmpada nova. Pegou a lâmpada, e pense que cada vez mais a gente pode fazer isso detalhado, tá? Pega a lâmpada, segura a lâmpada, sobe na escada, retira a lâmpada velha, coloca a lâmpada nova, desce a escada, joga a lâmpada velha no lixo, guarda a escada. Aqui é um exemplo de que seria essa sequência de passos e, como eu estava falando, cada um deles pode se tornar cada vez mais detalhados. Então, por exemplo, colocar a lâmpada nova, o que é colocar a lâmpada nova? Inserir a lâmpada no soquete, enroscar e tal, tudo tem essas descrições. Então, quanto mais detalhado, o algoritmo se torna mais claro. E ainda mais que nós estamos dando instruções ao computador. Então, imaginem só, ele precisa entender de fato o que você está falando, senão nada vai funcionar, tá bom? Então, um algoritmo não é só falar para o computador, crie um programa com 2 nomes, ou crie um sistema, ou crie um aplicativo. Não é só digitar lá assim. Você precisa passar toda a sequência de passos, que são combinados por várias estruturas, que isso é cena dos próximos capítulos que nós vamos estudar nessa disciplina. Pequeno spoiler. Então, vamos lá. Você pode estar pensando, Thalia, mas você me deu uma sequência de regras. Então, e se eu quisesse, por exemplo, pegar a primeira lâmpada nova e depois colocar a escada, porque eu acho que não faz sentido e tal? A gente tem que entender que um algoritmo, existem várias maneiras de chegar no mesmo objetivo. Por que eu estou falando? Vocês, nossos programmers, nossas programadoras, todos vocês vão construir algoritmos e não há uma resposta única. Para se atingir o mesmo objetivo, o mesmo resultado, a gente pode ter várias formas de resolver o problema. Então, existem vários algoritmos para solucionar o mesmo problema. O importante é que o algoritmo seja descritivo, que ele esteja lá com os passos a serem seguidos em cada uma das maneiras. Cada um vai ter uma visão, cada um vai pensar de uma forma e vai criar um algoritmo diferente, tá? Então, e como que eles funcionam? Isso é uma parte bem bacana para a gente entender aqui. Então, qualquer dispositivo eletrônico, seja, sei lá, um celular, um computador ou os próprios servidores, que é algo de grande porte, eles executam basicamente 3 operações, que é entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Vamos entender o que é isso? Então, esses dispositivos eles são controlados pelos algoritmos, Então, eles, para fazer alguma coisa, dado um cenário, dado um contexto, e o algoritmo, ele é composto por comandos de entrada, processamento e saída. Quando a gente vai estudar, então, a entrada de dados é quando o computador recebe dados do mundo externo. Então, teclado, microfone, webcam e muitos outros, é onde que ele está recebendo dados do mundo externo, ele está ali recebendo as informações. Então, imaginem só, quando vocês vão fazer um cadastro em uma rede social, você não tem que inserir o seu nome completo?
ali a gente está perpassando a parte de entrada de dados, que o algoritmo ali por trás, todo o nosso programa vai ter que utilizar. Então, o algoritmo ele vai armazenar essas informações na memória para posterior processamento. Depois vem o processamento, então vai fazer, né, as engrenagens ali vão rolar. Então, o algoritmo ele vai rodar de fato, recebendo esses dados e os transformando. Então, ele vai transformar para algo que seja uma informação útil, né, que pode ser usada posteriormente, tanto pelo próprio algoritmo quanto pelo mundo externo. Então, imagina só que seja um algoritmo que calcule notas. Então, você inseriu as suas notas de cada um dos trimestres. Então, ele vai fazer esse cálculo ali. Então, ele vai usar essa nota justamente dentro do próprio algoritmo para saber se você foi aprovado ou não. E depois vai falar, então fulaninho foi aprovado em lógica de programação. Então, tudo isso está aqui no processamento. Mas como que a gente vê, né, para saber se foi aprovado ou não? Então, precisa ser exibido na tela, né? A gente tem que saber. Então, é a saída de dados, que é quando o computador ele envia esses dados resultantes do processamento para o mundo externo, para as pessoas verem. Então, geralmente, né, pode ser de várias formas. Mostrar no monitor. Então, quando você está acessando o sistema e você está vendo aquele resultado na tela, você está vendo a disciplina ali no sistema e tal, você está vendo uma saída de dados. Você pode também ter a parte da impressão, ou o áudio que está sendo reproduzido na sua caixinha de som. Então, tudo isso é um resultado de saída de dados. Os algoritmos são, então, formados por entrada, processamento e saída. Desta forma, o algoritmo, então, em resumo, é a sequência de passos para se chegar a um objetivo, e igual eu comentei, né? Por meio dessas instruções que representam entrada, processamento ou saída de dados. Então, vamos exercitar tudo isso? Bom, vamos um exemplo prático da nossa vida real para que a gente possa aplicar os algoritmos mais uma vez. A gente vem sempre frisando, né, sobre situações do cotidiano em que os algoritmos são envolvidos e que nós podemos escrever uma sequência de passos que representam os algoritmos, igual a gente acabou de ver o da lâmpada. Então vamos lá. Para que você possa acessar as aulas síncronas da disciplina de lógica na ferramenta Google Meet, você tem que desempenhar um passo a passo para ir lá, acessar o link, verificar o link, clicar no link, abrir uma janela. Eu já estou quase dando spoilers, né? Mas é a sequência de ações necessárias justamente para se atingir um objetivo, claro, de acessar a aula. Então, eu quero que vocês exercitem elencando a sequência de passos do seu algoritmo, né? Na linguagem natural que nós conhecemos, que é a língua portuguesa. Como eu já comentei com vocês, existem diversas formas de se comunicar, né? Então, como que nós nos comunicamos com o computador? Por meio do nosso idioma, nesse caso aqui, o idioma que está presente nas linguagens de programação, né? Então, é essa descrição da sequência de passos. Então, eu quero que vocês elenquem aqui, no caso, em língua portuguesa mesmo, igual da lâmpada. O que a gente teria que fazer de uma forma bem detalhada, bem descritiva, que possivelmente, se fosse outra pessoa que tivesse que acessar o Google Meet e não conhecesse nada e tivesse que entrar na aula, ela conseguiria entrar por meio dessa sequência de passos que vocês escreverem. Se vocês conseguirem fazer de forma com que outro colega consiga entender, ou a sua mãe, o seu pai, e alguém possa ser capaz de reproduzir essa sequência de passos, perceba que o algoritmo ele foi concluído com êxito, tá bom? Então, pensem sobre isso, exercitem muito, e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Pensem sobre os algoritmos, tá? O quanto eles estão ali fazendo parte de tudo que a gente vive. E eu espero, né, que na próxima aula a gente já possa começar e a gente já vai discutir disso, já vamos dar spoilers aqui. Então, fiquem atentos ao próximo vídeo, quando a gente vai começar a falar de algoritmos, já pensando em uma linguagem de programação, como, por exemplo, o Python, tá bom? Um grande beijo e até mais!